assim foi no Renascimento, no Neoclassicismo. A arte grega sempre foi uma referência desde que essa civilização conheceu o esplendor, em meados do século 8 a.C. O mundo ocidental teve muito aos gregos, que nos legaram nas artes a dramaturgia, na escultura, a expressão da perfeição. A arquitetura, um estilo marcante. Na arquitetura, os grandes nomes foram Equitínio e Calígrates, responsável pela construção de vários monumentos, dos quais o mais famoso é Parteno, em Atenas. A escultura embelezava e completava as obras arquitetônicas. Em geral, as esculturas tinham como motivo as imagens dos deuses e dos heróis. Na escultura, vale lembrar o nome de Fídias, autor da estátua da deusa Atena e dos relevos do Partenon, e Miron, famoso pela estátua dos Discóbulo. Os gregos desenvolveram também a pintura, a música e a cerâmica. Os escultores tinham por objetivo representar homens, animais e vegetais como eles apareciam na natureza. Ao retratar o homem, as estátuas gregas exibiam personagens belos, rostos serenos ou fortes, emoções, corpos perfeitos e farta decoração. Fala-se até que as criações de pedra eram tão harmoniosas que chegavam a ganhar vida própria. A representação do ser humano na arte grega correspondia à visão ideal do homem que eles tinham na época. Para eles, a raça humana era descendente de deuses e heróis, e estes, por sua vez, eram datados de formas humanas. Uma das artes mais consagradas na Grécia foi o teatro. Apresentado em arenas dotadas de excelente acústica, o teatro na Grécia Antiga abordou temas profundos, tratados na forma de tragédias ou comédias. Sófocles foi um dos maiores escritores de teatro da época e é de Burrito, uma das peças de sua autoria encenadas até hoje. Enquanto arquitetura, a construção do teatro grego também foi importante e influenciou muito esse tipo de arte no Ocidente. Ainda hoje, os artistas representam muitas vezes num palco rodeado de arquibancadas reservadas ao público. As primeiras peças de teatro grego eram apresentadas nas festas religiosas, em homenagem ao deus Dionísio, as chamadas dionisíacas, deus do vinho, da loucura, dos prazeres. O teatro era ao ar livre e os atores usavam máscaras. Somente aos homens era permitido participar das representações, nas quais eram discutidos os problemas eternos do ser humano, como o destino, as paixões e a justiça, e também satirizados os comportamentos humanos, os costumes e a própria sociedade. Uma das expressões artísticas mais comuns na arte grega é a cerâmica utilitária e a pintura em vasos. Naquela época, os gregos transportavam líquidos como água, azeite e vinho em potes de vasos cerâmicos. Por isso, eles eram produzidos em grande quantidade em oficinas de artesãos. Além disso, eram usados em festas e rituais religiosos. Os gregos confeccionaram vários tipos de vasos, cada qual tinha seu nome e uma função específica. Assim, cálices com duas alças eram utilizados para beber vinho, hidras serviam para armazenar água. A pintura chegou até nós, especialmente através das cerâmicas, decoradas e representavam cenas religiosas, cenas da vida cotidiana, de batalhas e de jogos. A decoração desses vasos também era bastante importante e caracterizou diferentes períodos da civilização grega. Essas peças de argila eram pintadas, algumas apresentavam figuras humanas e outras retratavam o dia a dia dessa antiga civilização. Hoje são instrumentos importantes a partir dos quais os arqueólogos tentam decifrar os costumes e as crenças do povo daquele período. Num primeiro momento, os artesãos desenvolveram o hábito de usar tinta preta sobre argila vermelha para pintar os vasos, mas no fim do século VI a.C., o aluno de um famoso ceramista teve a ideia de inverter a cor. Ele pintou a superfície do vaso de preto e depois raspou a tinta, de tal forma que as figuras ficaram vermelhas. Essas peças foram chamadas de figuras vermelhas, em oposição às anteriores, as figuras em negro.